A gente vai apresentar para vocês, que é o nosso tema do livro, descalculia, tá? Então a gente vai começar explicando o que é a descalculia, vamos entender, né, o que é a descalculia. Da palavra grego, que significa dificuldade, e calculia do latim, que significa calcular. Então, a dificuldade em calcular, a dificuldade em contar. E a descalculia, ela tá dentro do CID, né, como o CID-10, como o F81.2, que ele se refere a esses transtornos, que também estão ligados, junto, como a gente sempre vê aqui, os temas, eles sempre estão ligados à dislexia, ao TDAH, então eles estão entram tudo dentro desse transtorno, que ele afeta a habilidade de lidar com números, fazer contas, multiplicar, tudo dentro da matemática. E os graus da descalculia, ele tem 4 graus, que é o extremo, sério, moderado e suave. O extremo é dificuldade assim, praticamente total, é impossível de compreender o conceito matemático, ele necessita de suporte intensivo, né, na ajuda para compreender a matemática. E o sério, é uma dificuldade significativa, ele compreende a aprendizagem, mas ele pode conseguir ou não fazer operação básica e tem dificuldade em compreender conceitos simples, né? O moderado é dificuldade mais acentuada, ele afeta a capacidade de compreender e aplicar também o conceito. Ele pode ter problema em memorizar, um exemplo, a tabuada, tem dificuldade. E o suave, que as dificuldades são menores na compreensão do conceito matemático, ele pode ter dificuldade em operações simples, mas com ajuda ele consegue realizar. Seria ali a ajuda da calculadora. Nosso estudo de caso é do Luan, do 9º ano, ele tem 15 anos. E como eu vou uma vez por semana lá, né, devido ao Gabriel, então a gente percebe, né, que ele tem dificuldade. Aí eu fui conversar com os professores. Aí eu conversei primeiramente fazer matemática. Na hora ela pegou e falou assim, dá pra gente trabalhar em cima disso mesmo com o Luan, ele tem essa característica. Aí as informações do Luan é que ele falou pra mim que gosta um pouco da escola, mas ele se sente muito acolhido e isso faz com que ele venha para a escola quase todos os dias, que ele não é faltoso. Ele só falta quando está chovendo, né? Ele mora no sítio, mas ele vem frequentemente para a escola. Ele se sente muito acolhido também pelo aluno João Gabriel e pelo aluno Michael e principalmente pela professora Maura, porque ela sempre está ali ajudando ele, né? Então ele falou do nome dela. Ele mora na casa da avó, com o avô, com o tio, tia e irmãos. Ele frequenta o centrinho, ele tem laudo, mas eu não consegui falar com a mãe. Gente, eu tentei, a Maura tentou, não conseguimos falar com ela. Eu só sei que ele toma remédio, risperidona. Ele falou para mim que toma porque ele é muito agitado. Mas vamos continuar a investigação, né? Porque... E quando ele não toma, ele diz que a cabeça dele dói muito. Né? Ele falou que a cabeça dói muito e ele fica muito agitado mesmo, gente. Assim, os professores têm dificuldade com ele quando ele está muito agitado. Depois que ele começou a inserir o remédio, ele deu uma acalmada, né, Maura? Os professores estão elogiando muito ele. Ele é um menino muito fácil de lidar também, né, Maura? Ele respeita a gente, ele apoia o que a gente fala, o que a gente ensina. Então é um menino muito fácil de lidar. Só precisa de um apoio mesmo, né? A Maura, quando está lá, ela apoia, eu, quando eu vou, também apoio, mas assim, precisa mais. E ele falou para mim que gosta muito de caça-palavras. O seu hiperfoco é língua portuguesa. Aí eu conversei com a professora de português, ela falou que realmente ele vai muito bem em português. E ela vê um potencial nele muito acima, que ele tem muita facilidade mesmo no português. E o hiperfoco dele, assim, fora assim, do curricular, Aquaman.
Então dá para a gente citar isso para os professores também, né? Levar atividades em cima do Aquaman, porque ele vai ficar mais animado. As informações pedagógicas, né, que eu recolhi com os professores. Ele apresenta dificuldades em matemática, em fazer tarefas simples, ele se perde ali, ó, no mesmo momento que ela está explicando, ela explica uma vez, aí pede para ele fazer sozinho, ele não consegue realizar. Ou quando ele está contando, ele se perde na contagem, ela já trouxe colar para ele, para tentar, não foi. Aí o método que funcionou foi o pauzinho, o método antigo, o que está funcionando com ele. Mas assim, dá pra nós vamos trabalhar também mais, né, para a gente achar outros métodos também. Só voltando, volta. Ele é muito desorganizado. Quando eu fui pegar o caderno dele, de matemática, ele tem 3 cadernos. Tinha matemática nos 3. É muito desorganizado. A professora dá hoje, ele cola no caderno, traz amanhã e cola no outro. E muito desorganizado, ele fica nervoso também, assim, por não conseguir fazer. Então a professora de matemática, ela é uma belezinha, ela acolhe muito bem ele, traz atividades adaptadas, dá uma atenção para ele e ele se sente muito importante. Outra coisa que eu descobri também é quando coloca ele para trabalhar junto com o coleguinha. Igual na atividades da entrevista, a Maura levou ele para o João Gabriel e se deu super bem. A Irane também colocou ele junto com o Gabriel. Na realidade foi quando o Gabriel estava sozinho, a Irane colocou ele para ajudar o Gabriel. E ele se sentiu tão importante, foi eu vou ensinar, tipo assim, eu tenho essa capacidade. E a Irane falou que foi assim, foi incrível esse dia, porque ele se sentiu muito importante e conseguiu ajudar o Gabriel. Então assim, ele é todo nervoso, tal, mas assim, ele é fácil de lidar. Então, se Deus quiser, a gente vai caminhar ele aí para uma direção melhor, né? As principais causas da dislexia é a comorbidades, né? Que é a descalculia que pode ocorrer com outros transtornos ou outras doenças ou dificuldades. O ambiente educacional, né? O ambiente, se não for adequado, não vai funcionar para o aluno. Então, o ambiente tem que estar adequado, né, da forma que ele será bem acolhido, e isso ajuda muito. O desenvolvimento cognitivo, né, é a dificuldade do desenvolvimento, habilidades cognitivas essenciais para a memória de trabalho e habilidades visuais e espaciais. Os fatores genéticos que predispõem a família para influenciar o desenvolvimento da descalculia. E também os fatores neurológicos, que é a estrutura da função do cérebro. Como identificar um aluno com descalculia? Como que a gente observa dentro da sala de aula, né? Que é o ambiente que é o principal ambiente onde a gente percebe toda a dificuldade dos alunos. Então, a falta de compreensão intuitiva, ele não difere números, né? De maior, menor. Ele não reconhece padrões numéricos, né? Ele não sabe identificar um grupo de números, por exemplo, ele tem que contar no dedo para ele lembrar. Ele não sabe, por exemplo, 1, 2, 3 na cabeça. 1, 2, 3, vai, 1, 2, 3. Ele precisa dos números tanto para somar quanto para contar, né? Ele tem dificuldades em arredondar números. Por exemplo, 3,9, né? 3,5. 3,7, para cima ou para baixo? Então ele tem dificuldade. E na matemática, ele tem a dificuldade do múltiplo de 10, porque ele tem uma dificuldade com o número 0. Eu fui pesquisar e confesso que eu não achei o porquê do número 0. Se alguém souber, por favor, dá um spoiler. Mas assim, eu não entendi essa parte. Confesso para vocês me aprofundar mais nessa parte. Não, é assim, ó. Por exemplo, 10 vezes 5, 50. Aí fazer 100 vezes 5, nós já sabemos que é 500, mas ele não vai ter esse cálculo que vai ser 500. Então, ou zero, exatamente, ele não consegue chegar. Essa parte da dificuldade dele com o número 0. E ele não consegue também fazer contas de cabeça, né? Ele se sente seguro porque ele tem vergonha de responder errado. Ele não tem
essa segurança de eu errei, não tem problema. Ele precisa acertar. E se ele erra, ele fica, né, constrangido. Como eu falei, ele não consegue a tabuada e ele entra em pânico nessas questões quando ele está sob pressão. Principalmente, como? Qual o resultado? Então, ele entra. E esse tipo de atitude, a gente tem que ficar atento porque ele causa problemas graves nessa criança. Que é a ansiedade, né? E essa matofobia, palavra nova para mim, acrescentar no meu dicionário, que é a aversão à matemática. Então ele começa a ter pânico das aulas de matemática. Matofobia. E assim, né, a Lei falou, o hiperfoco do aluno, ele é ficcionado pelo português, né? Ele gosta da língua portuguesa. E isso deixa bem claro no exemplo que a escritora dá no livro. Ela fala que eles podem ser talentosos em outras áreas. E no caso aqui, é exatamente isso, no português. Ele é um escritor expressivo, ele tem propensão para leitura, ele gosta de ler, ele gosta de pesquisar, conhecer, ele é imaginário, ele é artístico, né? E tem boa memória para informação linguística e verbal, queria ser especialista. E é empático e ele é introvertido, entendeu? Ele é engenhoso, ele trabalha bem em equipe, né? Você falou que ele gosta. Então tudo é o perfil. Ele é artista, entendeu? Então é tudo o perfil desse aluno que ele vai para outra área específica de conhecimento. E aí ela cita esse autor, que é o Paul Moorcroft, acho que é isso que fala. Ele é um escritor militar britânico e ele já escreveu vários livros sobre os conflitos das guerras, Golfo, vários livros mesmo. E ele revelou que ele tem discalculia. Então, se tiver alguém com inglês aqui, para ler isso aqui, ó, just because you, que significa, que tradução significa, só porque você não consegue contar, não significa que você não conte. Que é, né, contar números e contar e transmitir, né, a ideia. Isso eu achei muito interessante. E como ajudar esse aluno em sala de aula? Então tem um método para descalculia, né, que é o multissensorial, individualizada, jogos, tecnologia e estrutura. Então tem que ter o multissensorial, que é o uso diferentes de métodos para ensinar matemática, sentidos, né? A individualidade, você tem que adaptar, que é o que a gente briga aqui, por isso que tem que adaptar, de acordo com cada aluno, com o conhecimento, com a dificuldade. E os jogos, a gente sabe que eles aprendem muito em jogos, tanto português, Word Wall, jogos mesmo, físico, né? Eles aprendem muito. E a tecnologia hoje está aí, né? Eles estão com a tecnologia na mão, a gente só tem que aprender como que a gente usa a favor deles, porque ultimamente está desfavorável, né? E a estrutura, que é organizar dentro do conteúdo lógico, fácil de entender. E as intervenções são habilidades numéricas, material manipulativo, auxílio visual, divisão de tarefas, ambiente positivo e colaboração. Então, a habilidade numérica, a gente tem que praticar as contagens. Um exemplo, a gente tem que elaborar mais atividade onde ele pratique somar, multiplicar, né? Que é a dificuldade deles. Utilizar objeto físico, como eu falei, que são os jogos, né? Os jogos físicos. Visual, que são gráficas, eles são muito visuais também, gráfico, diagramas. Divisão de tarefas, né? Quebra atividades em etapas. Então você vai fazendo, vai fazer isso, depois isso, dentro daquela atividade que compreende a dificuldade dele. E o feedback que a gente faz sempre, ó, parabéns, nossa, conseguiu, joia, né? Coisa de mãe, né? Que a gente tem isso. O ambiente é aquele, fazer com que ele se sinta seguro, aonde ele sabe que não vão, ele não vai virar um motivo de chacota mesmo se ele errar, né? E se ele errar, a gente vai falar, não, você tá quase lá, vai lá, você tem que, o feedback entra tudo aqui, no espaço, né? No espaço positivo. E aquilo que a gente briga, que eu acho que é a parte mais difícil, que a gente quer trabalhar junto com os pais, né? Especialistas, mas essa parte a gente pula.
Aqui é a importância do apoio, né? Personalizar as aprendizagens. Então, adaptar estratégias mesmo para cada um deles, né? Porque cada um tem sua particularidade, então não adianta vir com várias atividades, com a mesma atividade para vários alunos. Então, nós sabemos disso, né? Que é trabalhar com a particularidade de cada um. Melhorar o desempenho, né? Contribuir com os melhores resultados. Reduzir a ansiedade, a gente também tem que trabalhar isso, né? Para ajudar eles a ficarem mais calmos. A integração social, facilitar interações, o senso de pertencimento. Desenvolver habilidades, ajudar a criar estratégias, né? Úteis para o futuro. Não ficar só na zona de conforto, a gente também tem que incentivar futuramente, né? As estratégias de ensino, o uso do material concreto, né, que é o físico. Aí aqui eu escolhi os palitinhos, que é o que o Luan consegue fazer a contagem, trabalhar a matemática, e o ábaco. Isso daí também dá pra gente tentar com o Luan. Ele teve dificuldade, né, com o polar, que é quase a mesma coisa, mas é uma das estratégias que dá para oferecer também. A visualização, né, que são gráficos. Eu achei esse daqui bem interessante também, né, que ele é bem básico, mas assim, ele já vai familiarizando, né, com as provas, com as outras atividades que tem gráficos. E a divisão em passos, que é ensinar na divisória, né, como a Luciana falou, né, tem que ser por partes. Aqui a gente usou o recurso do cartazes, né? Eu achei interessante esse daqui também porque aqui está ensinando os sinais, daí ensina de várias formas. Igual aqui, ó, na adição, a gente tem que ensinar como. Somar, acrescentar, exatamente, usar vários nomes, porque na prova são usados vários nomes, né? Não é só somar. Na subtração também, retirar, diminuir, exatamente. Então achei bem interessante trabalhar isso com eles também. Será que nas provas ele tem direito à calculadora também? Deveria. Deveria. Os alunos devem ter esse recurso, sim. Já alunos com dificuldade. Não, porque eu sei que os nossos que tem que tem não é que nem que tem laudo. O TE, o DI, sabe, né? Mas agora Mas aí depende do edital de cada avaliação. Por exemplo, no provão, não poderia. Ele tem o edital próprio dessa avaliação externa, entendeu? Aí dependendo da avaliação, se for uma administração aqui da diretoria de ensino, depende da autorização da supervisão. No caso do provão, como é estadual, em todo o edital separado não poderia. Então não adianta ficar usando aqui durante as provas normais, se tipo numa dessa daí que é muito, né, que a gente... Até adianta porque a gente ajuda o aluno a se desenvolver no dia a dia, né? Eu acho importante a gente saber o conhecimento real deles aqui. A Larissa leva. Porque aqui nessas provas já não são adaptadas Então, mas para se ele eles, tiver, né? se ele tiver algo para isso, ele tem direito à calculadora. Até no Enem. A aplicação do Enem agora, conforme a solicitação do aluno com as necessidades, ele tem direito à calculadora. Então eu vou ficar mais atento na hora das provas. Por isso essa necessidade, com aula. Com aula. Por isso, porque daí é uma necessidade característica ali de aprendizagem dele. Então, assim, não é algo que ele quer, não é um desejo, é uma necessidade. Mas é por isso que é importante você conhecer as características e trabalhar em cima disso, né? Porque daí o trabalho do professor vai ser exatamente para poder laudar essa situação. Inclusive, Thiago, Porque ele tem direitos, ele acaba perdendo esses direitos. Só que a investigação também, a família busca de documentação para ter esse Não, tem porque ele tem que para ele poder ter esse recurso, para ele sempre ter esses recursos, não tem que ter. Por isso que ele toma o espelho. Ele tem algum laudo, mas ele está incluso em descalculia para conseguir esse lá tá escrito. Eu não tive acesso, né? Você... Eu tive. É que na época eu joguei numa educação especial, mas só que eu tava com outro celular. Então eu não consegui achar, mas eu tirei foto ali fora. Falei, posso tirar a foto? E ela não manda pra dentro. Né, a foto, tá? Ela não mandou. Inclusive, Thiago, essa calculadora aqui eu achei ótima. Ela é sonora. Isso vai ajudar muito o aluno.
Né? Eu achei Bacana. muito interessante. Não é barato, né? Mas quem sabe futuramente, né? Tem um Então cada estratégia número pra- que ele digitar aí, ele vai. Cegueira. Exato. Legal, Brian. Uhum. Achei muito interessante. Então, Vai eu ajudar falei, muito para também. ter esses recursos, eles têm que ter aula, até no Enem. Né? O Enem hoje, eu acho que é a prova de avaliação que mais está favorecendo hoje os especiais, porque eles têm salas separadas, tem todo, né? A redação hoje é corrigida de forma que a leitura e a escrita do surdo, então mudou bastante. As outras eu não sei como funciona. Aqui são as atividades adaptadas realizadas pela professora de matemática. Aqui ela trabalhou com uma tabela com números ocultos. Então ele tinha que adivinhar qual que era o próximo número. E ele conseguiu, porque ela ficou ali fazendo uma intervenção com ele, assim, gente, maravilhosa. Então ele dá muita atenção para ela, mas assim, o próximo número ele já tinha dificuldade. Então ele ficava o tempo todo, mas ele conseguiu realizar aos poucos. E isso ajuda na concentração e na socialização com os números. Então é uma atividade muito boa para ser aplicada. Aqui é a atividade de fração, né? É a mesma coisa, tem que ficar em cima dele, para ele fazendo, né? E ajuda a tornar o aprendizado prático e visual. Aqui o antecessor e sucessor, né? Ajuda no raciocínio lógico e na autoconfiança. A Larissa também aplicou com ele, não sei se com o João Gabriel também. Não. Não, essa não. Por isso que eu gosto da Larissa, ela faz com cada aluno, né? Mas é Uhum. o grau de cada um. E essa daqui de multiplicação, né, que ajuda nos cálculos no dia a dia, quando ele for no mercado, comprar alguma coisa, né? Então a Larissa vem com todas essas atividades assim, isso são poucas, porque ela traz todos os dias, não tem como pôr aqui. Mas assim, ela trabalha muito bem com ele. E é tudo dentro da cabeça. Isso. Aqui são as... Você vê o diferencial do professor, né? Nossa. Não é laudado, não tem Exatamente. apoio do ensino colaborativo, Exatamente. porque o único da sala que tem o apoio colaborativo é o laudado. Então, olha como a gente vê a mudança do profissional. O ano passado o Empatia. Júnior não era laudado e ela trazia. Então, é isso que a gente falou, comentou ontem e a gente percebe hoje, você vê. A Essa diferença da perspectiva. Ela sentiu e não é por obrigação, é pelo aluno. Aqui são as práticas pedagógicas, né? Aqui ó, as práticas tecnológicas, aqui usando a tecnologia. E a professora colocou ele com dois amiguinhos. Não, uma menina, duas amiguinhas. A Luciana, que acolhe muito bem os nossos, né? E ele se desenvolveu muito bem aqui, ó, na prática tecnológica. A dupla produtiva ela é muito boa no aprendizado deles nessa área, né? Uhum, muito boa. Nossa, especial. Aqui a Bia maravilhosa, meu Deus. Só elogiar a prática da oralidade e visual. Aqui ela, toda vez ela faz isso, né, Mara? Ela senta ou agacha na frente deles, né? E explica ali. E depois ela deu uma atividade com tabela, que era para explicar qual seria o futuro deles, o que eles queriam para o futuro. Eles conseguiram desenvolver, né, com a minha ajuda e a dela. Foi muito boa também essa aula. E aqui a prática educativa em dupla. Aqui eu já citei atrás, né? E funciona muito. Então pegar um coleguinha ali que se identifica muito. Aqui foi o dia da entrevista, né, Maura? Foi feito com a Maura. O João Gabriel entrevistava e ele ajudava também na entrevista e usava o cartaz aqui também. Então esse dia foi muito bom também, né, Maura? Ele se sentiu importante, né? Envolver, porque na realidade essa atividade era para o João Gabriel, mas a Maura envolveu ele também. Então ficou muito, muito bacana. E a conclusão que a gente tirou nesse livro de aprendizagem, assim, que ela fala muito, ela enfatiza, né, esse entendimento mais profundo sobre a descalculia. E eu confesso que para mim, por eu estar entrando nesse mundo hoje da educação especial, para
para mim, eu não tinha esses conhecimentos que eu estou adquirindo hoje. Obrigada. Ai, Deus abençoe sua vida. Aí, então, e ela fala muito disso, que a aprendizagem, para ser eficaz, ela tem que ser inclusiva. Né? Não adianta também só fazer as atividades adaptadas, fez, né? Não, você tem que incluir, colocar junto com outros alunos, né? Para ele se sentir ali pertencente, né? Igual. Né? Se a gente for ver, a atividade é muito importante, lógico, para a aprendizagem. Mas se a gente for ver, é o de menos. Mas ela tem que ser significativa também, né? A socialização é muito mais importante. Trabalho em grupo, né? Exatamente. É importante deles. A proposta da equidade. Exatamente, exatamente, gente. E igual ele não vai ser nunca. E ela destaca Mas dá a chance de bastante, ser. ela destaca bastante essa visão sensível, né, dos professores. Porque, na verdade, como a gente trabalha, né, voltada diretamente para a educação especial, a gente consegue ver, né? A gente tem um olhar diferente sobre essas crianças. O que a gente tem que envolver é os outros professores, para eles também olharem essas crianças de uma forma diferente. Eu não tenho ninguém na minha família surdo, não tenho ninguém. Hoje eu tenho um sobrinho, né, com autismo, mas é bem afastado. Mas assim, quem tem na família são aqueles que tratam diferente, um professor, eu falo. Porque eu conversei com a professora, pouco eu conversei com a Maria Eduarda, e eu vi que ela tem um primo surdo. Tem, ela comentou isso. E esse primo é a mesma dificuldade do João. Não só que ele não vai para a escola, super protegido. Então, eu contei a história do João, que não entra aqui, né? Foge um pouquinho de assunto. Mas, para vocês perceberem, quando eles têm alguém com dificuldade, eles dão uma atenção maior, né? Porque eles se veem, né, no lugar dos pais, eles têm afinidade com o pai, eles sentem a dor que o pai sente, a dificuldade de ver o filho ali, o que eu vou fazer com esse filho depois que eu partir, o que vai ser, porque eles só pensam nisso, né? O que vai ser do meu filho, mas eles não entendem que eles são a base para deixar essa criança mais como que eu posso Funcional, dizer? né? Mais funcional, mesmo que ele Mais não vá, autônomo. mesmo que ele não vá trabalhar ou fazer faculdade, ele vai saber acordar no horário certo, comer, tomar banho. Então, coisa assim. Isso depende, como eu falo, ela trabalha bem essa parte da visão sensível dos professores. Agora, aqui a minha vai passar um vídeo, ele é curto, então mais vocês vão gostar. O Menino e a Peneira Mágica. Havia uma vez um menino chamado Pedro, que vivia em uma pequena aldeia nas montanhas. Pedro era um garoto curioso, sempre buscando aprender novas coisas. Mas ele também era impaciente e queria resultados rápidos. Um dia, Pedro foi até o velho poço da aldeia buscar água. Mas ao chegar lá, encontrou um ancião que morava na vila há muitos anos. O ancião estava sentado ao lado do poço, segurando uma velha peneira nas mãos. Pedro, curioso como sempre, perguntou: "Por que você está segurando essa peneira? Ela não pode carregar água?" O ancião sorriu e respondeu: "Ah, meu jovem, esta peneira pode parecer inútil, mas ela ensina uma grande lição. Por que você não tenta pegar água com ela?" Pedro riu e pensou que seria fácil. Ele pegou a peneira do ancião e correu até o poço, mergulhou a peneira na água e a levantou. Para sua surpresa, a água rapidamente escorreu pelos buracos, deixando a peneira vazia. Pedro franziu a testa e tentou novamente, mas a água continuava escorrendo. Irritado, ele se voltou para o ancião e disse: "Essa peneira é inútil. Ela não consegue segurar a água." O ancião, com um olhar sereno, disse: "Continue tentando, Pedro. Há uma lição a ser aprendida." Pedro tentou mais algumas vezes, mas o resultado era sempre o mesmo. Finalmente, exausto e frustrado, ele se sentou ao lado do ancião e disse: "Eu desisto. Não consigo segurar a água com essa peneira." O ancião olhou para Pedro e perguntou: "Mas o que você aprendeu ao fazer isso?" Pedro pensou por um momento e, olhando para a peneira, percebeu algo. A peneira, que antes estava suja e cheia de poeira,
agora estava limpa e brilhante. A água que escorria pelos buracos tinha, na verdade, limpado a peneira por completo. O ancião então explicou: às vezes na vida não se trata do que você consegue segurar ou manter, mas do que você se torna no processo. Assim como essa peneira, as experiências pelas quais você passa, mesmo que pareçam inúteis no momento, podem estar limpando e moldando você para ser uma pessoa melhor. Pedro sorriu, agora entendendo a sabedoria por trás da peneira. Ele percebeu que nem todas as lições são óbvias e que muitas vezes o valor está no que aprendemos ao longo do caminho e não apenas no resultado final. Nos dias seguintes, Pedro passou a aplicar essa nova perspectiva em sua vida, entendendo que cada desafio, mesmo os que pareciam inúteis, estava, na verdade, moldando seu caráter e preparando-o para o futuro. Nem todas as lições de vida são sobre o que você pode alcançar ou segurar, mas sobre como você é transformado pelo processo. Às vezes, é o caminho que nos limpa e nos prepara para algo maior. Vocês acharam? Não, finalizou. Economiza não. Vocês entenderam nesse vídeo? É uma situação nossa hoje que a gente vive. Nem a história da Lúcia, né? Lá atrás. Exatamente. Aonde a gente chegou. Um processo, né? Como vai? Árduo. Cada coisa que a gente aprende. Cada dia A aprendizado. persistência que a Lúcia teve, determinação. foi a persistência do menino aqui. né? E eu acho que é isso. Às vezes a gente quer o resultado final aí e a gente esquece do que a gente está fazendo, atuando ali, ó. E esse é o processo mais importante, é o dia a dia, a atualização da gente ali para chegar no resultado final. A gente quer esse resultado muito rápido. É como o Marquinhos sempre fala, eu dou o meu melhor hoje. Não é, Marquinhos? Amanhã a gente O não que eu sabe. tenho. Eu tenho isso, só que eu tenho que fazer. Amanhã é um outro dia e a gente é um processo, a gente vai evoluindo conforme o tempo. Exatamente, às né? vezes a gente fica lá Erros, cobrando o professor, com erros, esse não dá atenção, esse não faz com atividade erros. adaptada. Mas tem que ter paciência, tem que conversar, tem que ter calma, né? Uma hora vai ali despertar, né, o interesse e vai acontecer. Porque aqui nós somos muitos abençoados, porque a maioria trabalha super Eu bem. demorei muito para entender, sabe? Mas assim, a educação não é um pastel que você frita e sai pronto 5 Não, minutos. é um trabalho de É um formiguinha. processo, é um trabalho de formiga, tem um monte de coisa envolvida, um monte de fatores envolvidos. E eu gostei da ideia do vídeo. A gente às vezes quer só pegar água, né? Exatamente. Só apontar, né? Só aquilo. apontar. Só quero pegar água e acabou o meu problema, mas não é assim, né? Exatamente. O processo da limpeza é muito mais importante do que você pegar água. E antes de finalizar, Gostei. nós vamos jogar um bingo. Trabalho em Faça aí, né? por Educação favor. especial, Cada trabalho um pega marketing. um binguinho valendo. Falou valendo. Então vai ser cartela cheia, tá? Ver se não demora muito. Então, quem Vai ser o quê? eu vou. Não vai ser. Vai ser. Quem pegar primeiro. Esse jogo do bingo matemático, a gente vai fazer contas matemáticas de cabeça. Como a dificuldade do aluno com descalculia ele tem, né, somar de cabeça, então todo mundo com o celular em cima da mesa. Ai, santo O meu Pai tá de apoio. Jesus. O meu também, tá de cabeça pra baixo. Ó, o primeiro, presta atenção, não vou repetir, tá? Não tem moleza. O aluno com descalculia, ele tem essa dificuldade, então não tem moleza pra ninguém. Todos vocês aqui têm descalculia no bloco. Isso tem. 24 dividido por 3 mais 4. Ah, Luciana, mas esse Nossa, muito difícil. Não tem. Como que faz a conta? Já nem fiz. Daí. Gente, não sei. Ah, também. 7 mais 2 menos 4. Essa tá fácil. O que é? Pera lá, mais 2. 7 mais 2. É a letra B, perdão. Letra B. Esqueci de Pode falar. 2 menos 4. 7 mais 2. Então, Mas tem que falar que é do produtivo.
Conferindo então a cartela da Aline, não desmarquem. Está tudo certo e ela é a vencedora!